Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Dios te siga bendiciendo grandemente e te siga usando poderosamente. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus te abençoe grandemente e siga te usando poderosamente nesse tempo final. Nesta ocasião, temos como tema o profeta de Deus, intérprete da palavra de Deus, que foi pregado sábado 22 de agosto de 2009 em Santa Marta, México. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras a porção que ele nos leu ali, de 2 de Pedro, capítulo 1, no capítulo 1, verso 15 en adelante, donde nos dice, versículo 15 em diante, onde nos diz: eu procurarei com diligência que depois de minha partida também eu procurarei com diligência que depois da minha partida vós podeis ter lembrança dessas coisas em todo momento. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos Sua Majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigido a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Profeta de Deus, intérprete da palavra de Deus. Podem assentar, por favor. Na mensagem, a necessidade de caminhar unidos no último dia, pregado pelo Dr. William Souto Santiago, 20 de fevereiro de 2010, ali ele nos disse: sempre esperamos que seja o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos interprete as Escrituras. Porque isso foi o que Jesus disse. Ainda tenho muitas coisas para vos falar, mas não podereis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos mostrará e vos revelará, lhes dará a conhecer todas as coisas. E no Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. Vejam também no capítulo 15. Novamente ele volta a falar essas palavras no versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, porque estiveste comigo desde o princípio. Agora, também no capítulo 16. Agora no capítulo 16 também, aí nos mostra, verso 12
no versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E na mensagem Festa das Trombetas, o reverendo William Branham nos disse, na página 18, desta mensagem, o reverendo William Branham disse: eu tenho estado nos acampamentos de índios aqui, vi bruxos e magos se cortar e derramar seu próprio sangue, e falar em línguas, e os adivinhos interpretaram. Tenho visto eles pegar uma caneta e escrever em línguas desconhecidas, assim que isso não é ele. O que é a verdadeira evidência? Jesus disse que criais que eu sou ele e ele é a palavra. Aí ele escreveu a evidência de ter o Espírito Santo. Por que não captaram? Por que os judeus não captaram? Eles eram homens justos, eram homens bons, eram homens santos, e tinha todo tipo de pessoas. Mas a quem é predestinado a ouvir a palavra? E como se sabe se é a palavra? Porque cada um fala isso, e diz isso é a promessa da Bíblia sendo veidicada nesta era. Em cima ele escreveu cumprida. Ali está. Então, volta aonde o Espírito Santo está. E aí desenhou uma pedra angular e as eras do lado direito. Olha o som da trombeta. Em uns quantos minutos, veja o que declara. A trombeta evangélica, vejam, quem pode ouvi-la? Recordem que eles, nas cidades amuralhadas, eles não podiam ser livres no jubileu. Aí do lado ele escreveu denominações, fariseus, saduceus, essênios, católicos, evangélicos, pentecostais e etc. Não, Senhor, eles estavam dentro dos muros e ficavam ali. Estava terminado. Eles eram escravos pelo resto da sua vida e tinha que ser marcado. Aí ele escreveu, o selo ou marca da besta será hoje. E na mensagem O Selo de Deus, vejam, ali nos fala, na página 50, o reverendo William Branham nos disse, penso que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia respalda. A marca da besta é o rejeitar o Espírito Santo. O que é a marca da besta? É a rejeição ou rejeitar o Espírito Santo. Tem somente dois tipos de pessoas. E relacionado à salvação e à rejeição, isso começou lá no Gênesis. Como também lá começou todo o demais. Aí ele escreveu, o selo de Deus é o Espírito Santo. E a marca da besta é, e aí ele deixou assim. A marca da besta, o irmão Branham já disse, que é rejeitar o Espírito Santo. Agora o reverendo William Branham continua dizendo aqui em Festa das Trombetas. Agora, como todos vemos, esse modelo observa. Agora, esses atos, Malaquias 4 e tudo isso, e Hebreus 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fica para sempre na palavra, a palavra manifestada. Isso é exatamente o que ele declarou nos profetas. Um profeta não quer dizer somente um prognosticador, quer dizer um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Suas próprias obras revelam e vindicam a palavra deste dia. Como Noé, construindo a arca. E lá embaixo, Moisés. E seja mais o que for, vocês vejam, a palavra prometida para essa hora. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi e outra do lado direito. E na margem do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Em cima, onde fala vedor, aí ele escreveu vidente. Profeta é igual, revelador da palavra escrita. encarnada en él
y cumpliéndose. em sua própria vida, encarnada nele e Profeta es igual cumprindo. revelador de la palabra escrita en su propia vida, encarnada en él. Profeta e é igual cumpliéndose. revelador da palavra em sua própria Agora sigue vida, dizendo encarnada aqui, nele e Dr. William cumprindo. O Dr. William Soto continua dizendo aqui: Es al que le corresponde revelar, traer ao la Espírito Santo interpretación de é la a palabra. quem lhe corresponde revelar e trazer a revelação da palavra. Assim foi em cada era e em cada Así tiene que ser dispensação. para nuestro E tiempo. assim tem que ser Y para o nosso siempre el tempo. Espíritu Santo, pues, ha usado E un o Espírito instrumento Santo sempre usou para um el instrumento. mensaje de una edad, Para pues, a ha traído mensagem un de uma mensajero era, para una edad. trouxe um mensageiro para uma Él era. es el que tiene la revelación divina, Ele é o la que tem a revelação divina, interpretación bíblica a del interpretação programa de Dios para esa bíblica edad. do programa de Y Deus cuando para envía un essa mensajero era. dispensacional, E quando envia um a él mensageiro viene la dispensacional, revelación divina para a esa ele nueva vem a dispensación. revelação divina para essa nova dispensação que tem que se entrelaçar com a dispensação que está vigente. Portanto, tem que fazer esse entrelace. E aí é onde levanta uma coluna. E onde levantar uma coluna é para virar uma esquina. Então, essa dispensação chega até aí, vira a esquina e começa outra dispensação. E uma dispensação se entrelaça com a outra. Nessa mensagem Dores de Parto é onde o reverendo William Branham nos fala desta virada da esquina. Aí ele diz que aí precisa de um construtor, um profissional. Um pedreiro, na página 20, ele compara como um pedreiro, um construtor, um profissional e com um profeta. Estamos virando uma esquina, estamos construindo um prédio, um edifício. A palavra de Deus é o projeto, o plano. Qualquer um pode fazer em uma linha reta, mas é necessário um pedreiro, um profissional, para virar uma esquina. É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu enviado para fazer isso. E assim foi em toda a era. Aí ele escreveu do lado esquerdo um pedreiro, construtor, profeta, para virar uma esquina. E na era do profeta, a palavra do Senhor vem através desses profetas, e eles viraram aquela esquina e fizeram aquelas diferentes. Porém, os construtores queriam construir um muro, mas não é um muro, é um edifício de Deus. Agora veja o que nos diz aqui nessa mensagem o Dr. William Soto, na mensagem A Proclamação da Grande Voz de Trombeta, pregado 13 de setembro de 2015, em Cidade Juárez, México. Portanto, a ordem da vinda do Filho do Homem é a vinda do Senhor com seus anjos, com Moisés e Elias. Isso é o sétimo selo. Mas ainda está fechado, porque não foi revelado até certo tempo, para que não interrompa o programa divino, que corresponde à manifestação ou cumprimento dessas promessas divinas, que nos dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O sétimo selo é a vinda do Senhor. O sétimo selo é o que dá aos escolhidos a fé do rapto. Mas no cumprimento da visão da capa, será aberto o quadro completo. E se é no cumprimento da visão da capa que será aberto todo o quadro, e o Senhor não faz nada sem antes revelar seus segredos a seus servos profetas, Amós 3:7, então aí Deus tem que ter um instrumento. Mas no cumprimento da visão da capa será aberto todo o quadro e será revelado o que necessitamos para ter a fé. Agora, se é o que necessitamos para ter a fé, então o que está sendo revelado no cumprimento da visão da capa, então, tem que escutar. Tem que ser escutado, porque para Deus realizar uma obra e um programa, Ele tem o seu mensageiro, tem o seu instrumento. E será revelado o que necessitamos para recebermos a fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, na terceira etapa é onde será dado a fé para ser transformado. Agora, todo aquele que crer nessa promessa
está apontando o seu olhar para o cumprimento da visão da capa, estará olhando o ensinamento sob capa e recebendo e escutando o ensinamento e se preparando para essa transladação, o rapto. É a etapa da palavra falada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a etapa onde estaremos vendo a Cristo vindo à sua igreja no último dia e realizando as coisas que estão prometidas que fará nesta terceira etapa. É sobre o ministério de Moisés e Elias. Vejam, na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, nos diz assim, na página 20. Porque se já vemos e hemos ouído Porque se já vemos e vimos e temos esquadrinhado, examinado onde seria dado essa fé do rapto, então todas as demais interpretações têm que jogar de lado. Página 20 da mensagem Cristo revelado em sua própria palavra diz assim: agora você não pode mal interpretar a palavra, você diz, bem, eu creio que quer dizer isso. Ela significa exatamente o que ela diz, não precisa de intérprete. E você não deve colocar a palavra mal. Você não pode deslocar a palavra. E se nós fazemos alguma dessas coisas, então converte a Bíblia completa em uma confusão e em um caos. Aí ele escreveu, mal interpretar é colocar mal, traço, colocá-la em outra dispensação ou era. Deslocar, traço, é fazer com que ela diga outra coisa. Mal interpretar, aí ele colocou um traço, e colocar mal é colocar em outra era ou dispensação. E deslocar é fazer ela dizer outra coisa. Observa, ao mal interpretar a Jesus, Deus em forma de um homem, então você tornaria ele em três deuses. Ao mal interpretar Jesus Cristo em ser a palavra, você tornaria ele um Deus dos três. Ou você faria ele a segunda pessoa na divindade. E ao fazer isso, você colocaria todas as escrituras desordenadas. Você não chegaria a nenhum lugar, assim que não deve ser mal interpretado. E se você diz e você coloca, dá a sua interpretação a certa coisa e coloca em outro tempo ou aplica a outro tempo, então você também estaria dando uma interpretação incorreta. Se alguém mal interpretar Jesus Cristo na Bíblia de que não é o próprio Deus, ou tornar ele uma segunda pessoa ou um dos três deuses, isso é transtornar toda a Bíblia, isso quebraria o primeiro mandamento. Não há deuses alheios diante de mim. Eis que Israel, vejam, um só Deus. Ó Israel, eis aqui, ó Israel, eis aqui o teu Deus, um só Deus. O Senhor teu Deus é um. Bem, isso faria a toda a raça cristã um grupo de adoradores pagãos adorando três deuses diferentes. Viu que tipo de Bíblia você teria? Então isso faria de nós o que os judeus falam de nós. Eles dizem, qual desses deuses é seu Deus? Vê? Assim que você não deve mal interpretar a Bíblia. Você não deve interpretar mal a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele se manifesta na era. Em cima ele escreveu, em carne. Na era que a parte do seu corpo está sendo manifestada. Do lado direito ele escreveu, Jesus é a interpretação da Bíblia quando é cumprida. Se for uma era de mão, deve ser uma mão. Não pode ser a era da cabeça. Se for a era da voz, bom, então não pode ser a era do pé. Vê? Onde, ao lado de voz, do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular. Diz, agora estamos na era do olho. E o próximo é ele. Ele, o mesmo que vem, vindo, profético.
Aí ele escreve, miren, el ojo, raya profético, la mente, Do lado una esquerdo raya, escreveu Cristo. olho, traço, En el aí mensaje era reconociendo el profeta mensaje, e a mente aquí nos dice en Cristo. la página 8, Na mensagem reconhecendo disso, a mensagem aqui na página 8, ele disse assim. hay gente, esto fue predicado el domingo Isto foi después pregado domingo, de fiesta de las trompetas, depois de festa das trombetas. este fue el 26 y el fiesta de las trompetas Isso fue foi el no dia 19. 26 e festa das trombetas foi no Y él 19. aquí nos dice, E aqui ele hay nos gente disse, que pone su propia tem interpretación pessoas a la que palabra dá a que ha sua sido própria dada interpretação com à el fim palavra de que que foi diga dado algo com a que eu não finalidade dije. que fala algo que eu não disse. Encima escribe el que le quite Em cima ele escreveu, o que acrescenta ou Gentes tira. ponen su propia interpretación. Pessoas que dão suas próprias interpretações. No es palabra mía, sino Não que é es la palavra palabra minha, de Dios. mas é a El palavra que de le Deus. añadiere o quitare, O que y luego, acrescentar ou en la tirar. visión vimos cómo fue E na que visão venían vimos esos profetas. como foi que esses profetas Como les vieram. expliqué hace unos Como cuantos lhes domingos, expliquei ¿ve? uns Porque ahí se quantos refería, domingos, vê? vamos a ver aquí, Porque aí ele estava referindo, vamos en ver esta aqui, parte donde él nos habla nessa parte que ele nos de fala cómo iba a venir, de como en viria, la página 47 del mensaje Fiesta de na las página Trompetas, 47 da mensagem Festa das Trombetas. nos viene hablando que él ya estaba a punto de abordar, Ele vinha nos falando que ele já estava estaba en el a Cairo y ponto quería irse de para Israel. já embarcar, e ele estava no Cairo e queria ir para Israel. El ángel le dijo que E o anjo lhe disse no era la hora todavía. que não era a hora Entonces ainda. dice Jobaya, Aí ele disse, Moisés y ó Elías Deus, tienen que llamar. Moisés e Elias El jubileo têm de que chamar o Pentecostés jubileu todavía está do pasando. Pentecoste, ainda está Todavía acontecendo hasta esta hora, hasta esta até hora. essa hora. Escribe Moisés y Elías llaman al E escreve, al jubileo. Moisés e Elias chama Ven, o ahora jubileu, la fiesta de trompetas porque, tiene que ser conocida. vejam, a Y festa está das aquí trombetas de tem que ser Malaquías conhecida, 4, e aqui no está, relacionado, y em esta aquí Malaquias de 4, Malaquías 4 no está a relacionada de Malaquias con esa 4 allí, está aqui, de não ningún está modo, relacionada com de aquela ningún ali, modo. de nenhuma Ele forma, escribe, de nenhuma quarto Elías forma. não está Aí ele escreveu, relacionado com Israel. o quarto Elias não está relacionado com Notem, Israel. miren Observa, aqui, el vejam ministerio aqui, será Moisés y o Elías ministério será cambiando y llamando a Israel Moisés de e la Elias tradición mudando judía. e chamando Israel da Escuchen, tradição de judaica. las Observa, tradiciones judías das en las tradições que habían judaicas estado confundidos. nas quais estiveram Siendo confundidos. profetas, Sendo ellos profetas, creen, eles crerão llamándolos a la os fiesta de la chamando à expiación, festa da expiação. dejándolos Cristo, que reconozcan a Cristo, deixando que ellos dirán, conheçam a Cristo. Él viene, Eles Él dirão, estará ele aquí. vem, ele estará aqui. Los judíos estarán reuniéndose, Os judeus estarão se cosas reunindo, así. coisa Y assim. entonces cuando Él venga dirá, aquí estoy. Aí quando ele disser, virá, ele vai dizer, aqui Ahora sigue diciendo estou. aquí donde nos detuvimos, Agora continua dizendo aqui onde paramos. De reconhecendo o dia e sua mensagem. Diz, todo estará, 3 puntos, le dije, tudo les estará. dije, Eu lhes disse, mientras yo esté deixa, lutando contra este mal, enquanto eu estou lutando Dios contra esse no mal, puede intervenir. Deus não pode intervir. Viene hablando de los que le añaden y le quitan, Porque vem falando dos que acrescentam e tiram, interpretan e dos que lo interpretam que fue hablado. o que foi falado. Y miren, él escribe allí, E vejam ali, ele escreveu, mientras yo esté luchando enquanto eu estiver contra lutando este mal, contra esse Dios mal, no puede Deus intervenir. não pode intervir. Ahora, en este mensaje titulado La Sinfónica de Dios, Nessa mensagem titulada A Sinfonia de fue la Deus, introducción ese viernes 20 de mayo del 2016, essa foi de 20 de maio de aquí 2016. en Puerto Rico, Aqui em dice Porto el Dr. Rico, William Soto, o Dr. William Soto de edad disse, en edad, el compositor que es Dios, el cual desde antes de era em era, o fundación del compositor mundo que é Deus, compuso la desde obra antes da fundação do mundo, compôs a folha correspondiente a musical cada edad y a correspondente a dispensação, cada era e a cada y ha quedado dispensação. en la Biblia la letra de E lo que Dios na va a Bíblia hacer. ficou a letra do que Luego, Deus irá el fazer. director, que es el Depois, Espíritu o Santo, diretor, que é o Espírito como se Santo, ve en las sinfónicas, como orquestas se vê nas sinfónicas, sinfonias, un hombre con una varita, nas orquestras sinfônicas, você vê um homem com uma varinha dirigindo, la sinfónica orquestrando en el todos os programa de músicos. Dios A es sinfonia la no programa de iglesia del Deus Señor é a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus El Cristo. compositor O compositor é Deus. en este mensaje Nesta mensagem, maestra, obra-prima, nos dice en la página 24, na página 24 nos disse, el reverendo William Branham dice, o reverendo William la Branham obra disse, maestra tiene que ser cortada
a obra-prima tem que ser cortada. E observa, cortada para quê? A peça está cortada. Está cortada a peça? Não. A peça que foi cortada se tornou uma agulha de vitrola. E a agulha de vitrola está colocada em cima de um disco que produz uma música invisível para o mundo. Mas a agulha é que tira a música fora do disco, traz a verdadeira interpretação da palavra. Do lado esquerdo ele escreveu: a agulha de diamante toca a música. É igual o Messias profeta. A agulha de diamante toca a música, é igual o Messias profeta. Continua dizendo. E o diretor pega a página musical que corresponde ao tempo, onde ele, com a orquestra sinfônica, tem que interpretar essa obra, essa peça musical. O diretor, com a varinha, com a palavra, o Espírito Santo, no mensageiro, com a igreja, interpretam essa peça musical. Ou seja, realiza o que está escrito na palavra para esse tempo. Trazem a mensagem correspondente a esse tempo, as promessas correspondentes para esse tempo. As realiza, as materializa, então cumpre a obra de Deus desta peça musical para esse tempo. Essa é a peça musical da Sinfonia de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, dirigida pelo diretor com a varinha na mão, a palavra na mão, através do mensageiro de cada era. Assim foi para cada era e assim tem sido para cada dispensação. Tão simples assim. Na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus, fora da sua vontade, na página 75, aí nos diz assim: quando você vê que Deus vindica claramente que é a verdade, isso é Deus interpretando sua palavra. Aí ele escreveu embaixo: quando Deus vindica que é a verdade, isso é Deus interpretando sua palavra. Quando Deus vindica que é a verdade, isso é Deus interpretando sua palavra. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo: agora o importante para o nosso tempo é conhecer qual é a página musical que é a sinfonia, a orquestra de Deus, a igreja com o diretor, o Espírito Santo com a palavra, com a vara na mão, tem que interpretar através da sua manifestação no tempo final, usando o mensageiro e a igreja para a interpretação dessa música. E nessa mensagem aqui também ele nos diz, o reverendo William Branham, o evangelismo do tempo final, na página 17. Diz o reverendo William Branham: no início vemos que quando o mensageiro foi enviado para interpretar erroneamente sua palavra ou duvidar uma palavra, isso era aniquilação total e separação eterna de Deus. O interpretar erroneamente a palavra desse mensageiro. O mensageiro foi o próprio Deus. E cada outro mensageiro foi Deus falando através do homem desde então, que é a palavra de Deus. Porque não tem nenhum homem pelo qual ele fala, senão aquele por meio do qual Deus fala. Mas desde que ele fez o homem e o redimiu, então tem sido Deus falando através do homem. Ele não usa a agência de algum aparelho mecânico, mas a agência de um homem que está rendido e consagrado a Deus. Como poderíamos trazer através dos profetas, Sansão, e continuar até essa mesma era presente? Sempre foi um indivíduo com Deus. Agora, cada era, eu disse, teve sua mensagem e seus mensageiros. Agora, vamos pegar outra era, depois da era do Éden, só para obtermos um fundamento, uma base. E ali ele escreveu: Deus sempre falando através de um homem.
Também na mensagem intitulada A Maneira de um Verdadeiro Profeta, aí nos diz assim, o reverendo William Branham, na página 6, na página 6 e 7 diz: e o motivo pelo qual vinha a essa cidade é porque a palavra de Deus tinha vindo a ele. Quando a palavra de Deus vem a um verdadeiro servo de Deus, ele deve ir independentemente de dificuldade ou circunstâncias. Ou seja, não importa as circunstâncias que o rodeiam. Ele vai com assim diz o Senhor. Esteja ou não preparado, queira ou não queira. Ele tem que ir de toda forma. É Deus falando e ele deve levar sua mensagem. E talvez muitos talvez não compreendam como aconteceu com Moisés e com muitos profetas. Vejam, até mesmo no tempo de Moisés e de Miriam e Arão, Miriam e Arão não compreendiam claramente, pelo que a gente vê, não compreendia que era Deus atuando em Moisés, porque também o acusaram. Até a própria família dele o acusaram, o assinalaram. E disseram também, Deus não falou por meio de nós também? Ou seja, o diminuíram ele. E sendo um profeta dispensacional daquele tempo. Era o que tinha, ou assim diz o Senhor, era o que sabia o que estava fazendo. E não Arão ou Miriam, mesmo que fosse mais velho do que ele, não é nem por isso ia mandar nele. O profeta daquele tempo era Moisés. E o que aconteceu com ela? Veja, mesmo sendo a irmã, ficou leprosa. Porque faltou com respeito ao mensageiro dispensacional, mesmo sendo seu irmão. Deus não toma isso em conta. A pessoa deve estar consciente de que, quando Deus envia um mensageiro, estar consciente de respeitá-lo, como todos nos respeitamos. Mas vocês vejam lá, ela e Arão também, se ele não tivesse falado com Moisés, ele também ia receber a aguinha dele. Porque vocês vejam, era Deus atuando em Moisés. Eles não podiam passar por cima de Moisés. Ele nunca vai por tonterias, ou dinheiro, ou popularidade. Ele vai somente no nome do Senhor, porque ele tem uma missão e é enviado por Deus. Ele é a palavra de Deus porque leva a palavra de Deus. Isso é um verdadeiro profeta de Deus. E lembra do meu tema, a forma de um verdadeiro profeta. Esse grande e valente homem profetizou nos dias de Jeroboão. Eu tenho uma parte dessa história escrita aqui comigo. Ele profetizou em torno de 13 anos. E Jeroboão foi o homem mais preparado e pronto que Israel teve por muito tempo. Trouxe prosperidade a Israel. Israel prosperava sob seu governo. Mas nele tinha algo errado. Era um idólatra. E lendo isso outro dia, eu percebi que encaixa perfeitamente com hoje em dia. Não importa o tão preparado que um homem possa ser, ou muito que possa ser, mas se apartar de Deus, ele será uma maldição para toda a nação. Hoje em dia, na televisão, apresenta e demonstra quanto cérebro tem. Mas eu pergunto, se tem cérebro suficiente para pegar o assim diz o Senhor. Israel tinha caído, seus sacerdotes, seus pregadores, seu governo tinham se apartado da palavra de Deus. Agora, eles não criam assim, eles não pensavam assim, eles pensavam que estava com a palavra do Senhor. Mas existe um caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte. E por que estavam equivocados? Por que estavam errados? Como aquelas centenas de sacerdotes e governadores que professavam que adoravam a Deus, como pode dizer que eles estavam equivocados? E eles não precisavam de um rei para sua prosperidade. O que necessitavam era um profeta, porque a palavra de Deus, ou a interpretação da palavra do Senhor, vem a um verdadeiro profeta.
Algumas vezes você pode ver o quão difícil é o seu caminho quando os sacerdotes, videntes de governo está contra você. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor vem ao profeta. E a ele, e somente a ele, Amós 3:7, ele escreveu do lado direito. Ele tem a palavra correta, mesmo que eles tinham a mesma Bíblia que ele. Mas Deus estava vindicando que a palavra era para ele. E que ele tinha a palavra. Tinham a mesma Bíblia, tinham tudo, mas não tinham a interpretação. E a interpretação estava na frente deles. Ele dizia o mesmo que eles liam ali na Bíblia. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Agora vejam aqui na frente. Desta mensagem, ele escreveu: a palavra veio aos profetas. Eles a interpretaram. E entre parênteses escreveu: nascem profetas. Agora o Dr. William Soto continua dizendo: portanto, é importante e é obrigatório que temos que conhecer a letra da peça musical, as promessas correspondentes ao nosso tempo, as quais estão na Bíblia, para saber qual é a peça musical que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar interpretando sob a direção do Mestre, do Espírito Santo, manifestada em seu instrumento correspondente ao tempo final. Como foi nas diferentes etapas e eras da Igreja, assim também tem que ser em nosso tempo. Agora vejam na mensagem o Deus desta era perversa. Aqui na página 22 nos diz assim: que não é por meio de teólogos nem nada disso. Vejam, página 22 diz: as suas conquistas e avanços cientistas tentando provar que a palavra de Deus está errada. Pense somente nisso. Isso é a teologia humana. Explica a palavra de Deus para as pessoas e a torna sem efeito, como tiveram nas eras denominacionais. Quando Jesus apareceu na terra, Jesus disse: hipócrita, vocês, por suas tradições, suas interpretações, tomaram a palavra de Deus e a tornou sem efeito para as pessoas. E é a mesma coisa que fizeram hoje, não tem efeito. Aí ele escreveu: as tradições é igual às interpretações. E escreveu também: teologia é igual ciência. Nessa outra mensagem nos fala também: eu acuso essa geração. Vejam, aqui na página 11 ele disse: o reverendo William Branham disse: e o que os separa? Com certeza tem uma razão básica pela qual não estamos juntos. E estudando, eu percebi que não é a cor da nossa pele, porque seja amarela, negra, marrom e branca, todos separados em várias organizações. Não é o tipo de alimento que comemos. Todos comemos o mesmo alimento, usamos o mesmo tipo de roupa e assim por diante. Mas veja onde eles basicamente estão. O homem que saiu do caminho marcado do ensinamento do Evangelho, cada homem, e tem que ter uma forma para mostrar definitivamente o que está correto e o que está incorreto. A única forma que você poderá fazer é não dando nenhuma interpretação à palavra, somente leia a palavra na forma que ela é e creia nela nesta forma. Cada homem dando sua própria interpretação a faz dizer algo diferente. E vejam ali, ele escreveu: quando dá uma interpretação à palavra, então produz grupos crendo coisas diferentes. Quando dá uma interpretação à palavra, se produzem, entonces, grupos creyendo cosas diferentes. Então produz grupos crendo coisas diferentes.
Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui. São 7 peças musicais, nota musical, que corresponde cada uma delas a cada igreja. São 7 eras da igreja e a peça musical de cada era foi interpretada pela orquestra, a igreja, sob a direção do Mestre, de Cristo, em Espírito Santo, no meio da sua igreja, com a sua palavra, dirigindo tudo, usando em cada era um mensageiro, assim por 7 eras. Nessa mensagem intitulada O Rapto, o reverendo William Branham nos disse na página 15, disse assim: essa é a era que estamos vivendo. Naquele tempo, a era de Laodiceia. Que vejam, houve um período de tempo daquela brecha. Não terá outra era. Não terá outra era onde e dentro da dispensação da graça. Não terá outra era, mas sim viria outra era, mas dentro de outra dispensação, que é a era da pedra angular. Não terá outra era, não pode ter. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Assim que estamos vivendo na era de Laodiceia, e esses 7 selos que manteve esse livro como um mistério para as pessoas deve ser aberto nesse tempo. Isso é o que ele nos prometeu. Agora, não será nada fora da palavra. Vê? Tudo tem que estar alinhado com a palavra. Porque ele trouxe o fundamento, o alicerce, a base. Porque não pode acrescentar e nem tirar nada da palavra. Sempre tem que permanecer a palavra. Mas a revelação é para revelar a verdade do que é, para que enquadre com o restante da Bíblia. Então Deus o indica como sendo a verdade. Você viu? Deus não precisa de intérprete. Ele é o seu próprio intérprete. Ele mesmo interpreta a sua palavra quando ele traz a cumprimento as coisas que ele disse que aconteceria. Aí desenhou do lado esquerdo uma estrela de Davi. Como, por exemplo, no princípio ele disse, haja luz, e houve luz. Isso não precisa de interpretação, porque foi vindicado. E como foi vindicado? Quando ele falou, haja luz, pum, apareceu a luz. Aí está a interpretação do que foi falado. Aqui tem um escrito que ele deixou para nós aqui em um estudo bíblico, onde ali ele escreveu: a interpretação da palavra prometida sempre é seu cumprimento. A interpretação da palavra prometida sempre é o seu cumprimento. O Dr. William Soto continua dizendo: e o que tem para esse tempo? A peça musical desse tempo final será em uma oitava. Portanto, sobe a uma oitava e sobe a uma era oitava, que é a era da pedra angular, onde a peça musical corresponde a uma oitava, onde percorrerão as 7 notas musicais, porém em uma nota mais alta. Tão simples assim. Isso foi o que o reverendo William Branham nos falou. Aqui na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 86, terminando ali a mensagem, vejam, ele nos disse: agora, não sabendo, mas desde já, sendo espiritual, a gente fixa nas coisas espirituais, mas não conhecendo isso, Deus sabe. Mas se derem a volta e observar o relógio, vocês verão que está perfeitamente às 2 da tarde. Ele escreveu 2 p.m. Porque o irmão Branham, o púlpito do Tabernáculo Branham está no leste. E o relógio estava colocado lá na parte de trás da congregação, ou seja, no oeste. E a congregação estava olhando para o leste.
Por isso ele diz, se vocês derem a volta e observar o relógio, verão que é perfeitamente as 2 da tarde. É o fim da segunda etapa. A terceira etapa está próxima. Em cima da terceira etapa ele escreveu 3 p.m., a hora do sacrifício. Perceberam que o Espírito tomou esse hino? Porque quando o irmão Branham falou isso aí ele começava a cantar. Mas aí aconteceu algo que ele percebeu e ele disse, vocês perceberam que o Espírito tomou esse hino, esse mesmo hino, e nos fez cantar ele em uma nota mais alta? A próxima etapa está próxima. É muito mais tarde do que você imagina. Vê como ali Deus mostrou, com aquele hino, aumentando, subindo uma nota a mais, e mostrou isso para ele. Do lado esquerdo ele escreveu o fim da segunda etapa. E escreveu também 3 p.m., a hora do sacrifício. Ele escreveu aí novamente. E desenhou uma pedra angular e as eras. E no centro, no espaço no meio, aí ele escreveu a segunda etapa. E na pedra angular ele colocou uma seta para a pedra angular e escreveu a terceira etapa. Aqui também do lado direito escreveu a terceira etapa igual à palavra. Aqui atrás tem uma anotação. Vejam, ali ele escreveu a terceira etapa, 2 p.m., em uma nota mais alta. E a oitava nota é igual à era da pedra angular. E em cima de tudo isso ele escreveu, hoje, 7 notas musicais é igual às 7 eras. E do lado esquerdo, uma pedra angular e as eras. Agora vejam, na mensagem do domingo, aí ele nos mostrou nesse tema, porque ele pregou na sexta-feira, então no domingo ele desenvolveu o estudo bíblico. Domingo 22 de maio de 2016, intitulado A Sinfonia de Deus. Aí nos disse assim, o Dr. William Soto, de acordo com a folha musical para cada tempo, a peça musical para cada tempo é que o Espírito Santo dará o sinal, dará a conhecer qual é a folha musical de cada tempo, a qual o compositor escreveu, qual é Deus. E também aqui em um escrito que ele nos deixou, e diz na parte de baixo, ele escreveu, o compositor é Deus por meio de Cristo. A folha, então, em cima ele escreveu a página musical para hoje, ele escreveu as promessas para hoje. A página musical para hoje requer saber qual é, porque isso é o que Deus, pelo Espírito Santo, estará interpretando, cumprindo em sua igreja, a sua igreja nesse tempo final, na era da pedra angular. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo aqui, se o primeiro anjo mensageiro tivesse visto que em sua folha musical tinha que construir uma grande capa catedral, seria fácil para São Paulo, porque ele era construtor de tendas, casa de campanha, junto com outros de seus companheiros que trabalhavam na obra do Senhor. Mas ele não recebeu a revelação na folha musical que lhe correspondeu, de uma grande capa catedral sendo construída. Isso seria para o fim do tempo.
Ao reverendo William Branham, ele deixou, lhe mostrou a visão e ele tentou agarrá-la e cumpri-la, mas não lhe foi possível. Porque não era para o tempo dele a interpretação desta partitura para ser interpretada e realizada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, sob a direção do diretor com a varinha na mão, com a palavra. Na mensagem, Deus é o seu próprio intérprete. Aqui nos fala, vejam. Na página 11, e na página 11 deste mensagem, página 11 dessa mensagem, onde nos diz: se você tivesse conhecido Lutero, teria conhecido essa era. Se tivesse conhecido a Wesley, teria conhecido essa era. Porque Cristo escreveu desta era. A palavra que está sendo cumprida agora tem que ser cumprida nesta era. E não necessita que ninguém a interprete. Deus faz a sua própria interpretação. Deus se interpreta a si mesmo porque é o único que pode fazer. Quando as promessas de Deus são vindicadas da forma que Ele disse, essa é a interpretação. Aí ele escreveu: Deus interpreta a sua palavra cumprindo-a. Miren, este mensaje de hoy, hay un lugar donde Él nos habla. Agora vejam nessa mensagem de hoje, tem um lugar que ele fala, que na página 24 ele disse: para 77 foi gravada uma série de 3 mensagens a Israel. Não sei quantos escutaram, são mensagens de 10 a 15 minutos cada uma. Mas vejam, fala disto mesmo. Ele vinha falando da restauração de Israel. E por que tornamos falar do mesmo? Porque ontem foi a verdade. Foi a verdade para 77 e é a verdade para o nosso tempo também. Ou seja, que o que Deus falou naquele tempo, quando vem a ser cumprido, então é a interpretação. Então isso vem a se materializar. Agora, cada profeta trata de agarrar as bênçãos e cumprir em seu tempo. O irmão Branham não fez? Tanto assim que chegou até o Cairo. E por poucos, aí ele teria embarcado no avião para ir para lá, mas Deus não deixou ir. E vocês observam que para nós, foi bom que ele sentisse isso de ir até lá, porque lá Deus deu a ele tudo correspondente a esse ministério de Moisés e Elias, que estaria cumprindo essa promessa. Ou seja, que não foi em vão ele ter sentido aquele desejo de ir até o Cairo, para que assim o anjo falasse com ele e mostrasse a ele. Então, vejo que tudo contribui para o bem. Não pode dizer que ele perdeu tempo, não. Tudo tem um propósito. Continua dizendo aqui na página 11, Deus é o seu próprio intérprete. O reverendo William Branham continua dizendo: Deus se interpreta a si mesmo porque é o único que pode fazer. Quando as promessas de Deus são vindicadas da forma que Ele diz, então essa é a interpretação. Em São João 14:12, Jesus disse, Ele, aí escreveu Elias, o que crê em minhas obras que eu faço também eles fará. E ele disse isso. Isso não necessita nenhuma interpretação. Porque quando alguém faz essa obra, esse é Deus. Ele disse também que como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Escreveu o Cristo, o Espírito Santo, em um profeta. São Lucas 17, 28 ao 30. E João disse também, e isso não necessita de interpretação. Eles disseram o que queriam dizer, e isso significa exatamente o que eles disseram. Assim também como foi no dia de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele escreveu Cristo em Espírito Santo em um profeta. E o que será a respeito dos dias de Ló? Vamos voltar um momento e vamos ver o que eles estiveram fazendo. Agora, vejam, nessa mensagem que lemos de Festa das Trombetas, na página 34.
Dice el reverendo William Branham allí, O reverendo William Branham disse ali: la novia está con las palabras. a noiva está com a palavra. São Ser uno como podem ser um? cuando esa palabra, la que está Quando escrita dentro allí, da entra en palavra, usted, essa palavra que está usted y la escrita ali palabra entra se em hacen você e você e a palavra Eso se es tornam exactamente um. lo que él prometió. Isso é exatamente o que ele Entonces, prometeu. Então, ella interpreta. ela Y escribe interpreta. allí, en la novia, o la novia convirtiéndose, Aí la ele novia escreveu: convirtiéndose en la palabra a para noiva ser convertendo-se una na con la palavra palabra. para se tornar uma com a La palavra. novia convirtiéndose en la palabra para ser A una con la noiva novia. se convertendo na palavra para se tornar Dios no uma com a necesita noiva. un intérprete. Deus não necessita de um Ellos dicen, intérprete. Eles Pues dizem, nosotros la interpretamos así. mas Ustedes no nós a tienen interpretamos ningún derecho a assim. interpretar Mas vocês não têm nenhum direito de Dios interpretar hace su nada. propia interpretación. Deus faz a Dios sua dijo, própria sea interpretação. la luz y fue la luz. Deus disse, haja luz ¿Quién e interpreta houve luz. eso? Quem Él dijo, interpreta una isso? Ele virgen disse, concebirá y ella uma concibió. virgem conceberá e ela concebeu. Eso no necesita ningún Isso não intérprete. necessita Ya de está nenhum interpretado. intérprete, já está interpretado. Deus dijo que estas coisas aconteceriam Deus disse que essas coisas aconteceriam nesse dia e é assim. Não necessita de nenhuma interpretação. Interpreta a si mesmo. E há escrito aqui, adentro donde ele nos escribe, nadie tiene el derecho Aqui ele escreveu, de interpretar la Biblia. ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia. Agora sigue dizendo o Dr. William Soto. Agora o Dr. William Soto continua dizendo, o diretor é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo na sua manifestação final. Assim que em algum tempo o anjo do pacto, o diretor, o compositor, daria a ordem à Sinfonia de Deus para interpretar essa peça musical. Na mensagem Desvelando a Deus, vejam que quem interpreta é Deus. E nessa mensagem Desvelando a Deus, ou Revelando a Deus, na página 59, diz assim, o reverendo William Branham diz assim, aí ele nos fala o caso de um violino velho que estava... Ele narra isso em outro lugar também, mas aqui diz assim, página 59, o reverendo William Branham disse, observa isso. Uma vez teve um violino velho que tocavam nele e vocês viram várias ocasiões um violino velho. E o tocador disse, o que vocês me oferecem por ele? Talvez eu não estou contando de acordo com o que aconteceu. Aconteceu há muito tempo, mas me veio à memória. E eles pegaram o violino, o velho violino. Não parecia grande coisa. Ninguém oferecia a mais mínima coisa. E, por fim, eu creio que ofereceram $1. Algo parecido. E ali tinha um que creia que não podia ser vendido por aquele preço. Como dizer, olha, não venda não, isso aí está muito barato, vocês não podem vender por esse preço. Mas enquanto estava aí, ninguém fazia ele soar bem, tocar ele bem, era um violino velho. Assim que essa pessoa foi e o pegou e golpeou ele com sua mão, tirou o pó, assim como Deus faz conosco. Pega nas mãos dele, nos dá uns tapas e tira todas as coisas que temos. Nos sopra. Bendito seja o Deus eterno, Deus da glória. Vejam, voltando ao Éden. Lá teve um sopro de vida. No dia de Pentecostes, ele soprou. E hoje ele está nos soprando para nos dar esse corpo eterno e glorificado. Esse sopro, por meio da sua palavra falada, e vai nos limpando, vai nos endireitando. Chacoalha, águia, se chacoalha e solta essas penas velhas. E começa a se moldar. E então essa pessoa começa a soar bem. Não assim meio um som ruim, não. Deus está aí moldando esse violino. Diz que ele bateu com as suas mãos, ou pegou, tocou uma melodia.
Pai, toca a tua melodia em minha vida, que, de forma que tu a escute soar bem, que tu a escute e que minha vida seja uma doce melodia para ti, Senhor. Isso foi o que ele fez ali com aquele violino velho. Aparentemente, não servia. No mundo muitos falam de nós, isso aí não serve para nada. Bom, isso é o que eles pensam. Deus está nos limpando para no fim do tempo tocar a melodia correta. Esse cântico, esse assobio suave que Elias escutou lá, aquele assobio suave, e ali Deus está. E quando fez, quando o tocou, todos começaram a chorar. Aquele som, da maneira que foi tocado, penetrou naquelas pessoas ali. Nunca tinham escutado tal música em suas vidas. Então o tocador disse, o que me oferece? O que estava fazendo o leilão disse, quem me oferece 2.000, 5.000, 10.000? Então aí já subiu o preço. Então o valor daquele violino começou a aumentar. Por quê? Porque escutaram como soava. O que saía daquele violino. Esse é o seu alto preço para Deus. A mão do mestre revelou o que estava no instrumento. A mão de Deus, o Espírito Santo, está revelando para a humanidade quem são os filhos de Deus, quem são os escolhidos de Deus. Está revelando você ao mundo. Está revelando ao mundo quem é a noiva dele. Agora é a mesma coisa. O livro antigo está arriscado, zombaram dele, queimaram, zombaram e riram dele. Mas chegou o tempo que eles tiveram um leilão denominacional, o Concílio Mundial da Igreja. Eles estão vendendo como um grande negócio. Está chegando o leilão denominacional. Mas recordem, tinha algo no livro antigo que prometia que haveria de vir uma mão predestinada e ordenada algum dia, que a recolheria e faria com que a palavra deste livro, para um coração predestinado, é a tarefa para a qual ela foi feita. Então aí revela as promessas que estão nele. Pode parecer como um grupo de santos rolador, algo assim, mas é necessário a mão do mestre, a palavra, com a palavra nela, para revelar essa palavra. E venha a ser mais que um santo rolador. Chegou a ser isso para cada um de nós. Não é assim, amigos? Não é um montão de fanáticos, mas isso depende na mão de quem está. E ali ele escreveu o violino, o mestre e a melodia correta para a terceira dispensação. O violino, o mestre e a melodia correta para a terceira dispensação. Das últimas três, das três dispensações, que é a dispensação do reino. Veja nessa mensagem o poderoso Deus desvelado, na página 23, vejam. É isso que lhes acontece hoje, irmãos luteranos, irmãos batistas, irmãos pentecostais, e a todos meus irmãos nas diferentes denominações. Isso é o que acontece com vocês. Vocês estão tocando a nota que era apropriada para o dia de Lutero ou de Wesley. Aí ele escreveu notas erradas do lado direito. Ou para o de Wesley, quando atualmente a partitura nos mostra que esse é outro dia. Não podemos viver na luz de Lutero. Ele era um reformador. Apreciamos a parte que ele nos trouxe, porém esse ato já passou. Hoje estamos na parte de trás do livro. Não podemos continuar executando a mesma peça, a mesma partitura.
Nesse escrito aqui, ele escreveu, do lado direito, ele escreveu aí, a parte de trás do livro. E um escrito aqui de um estudo bíblico, ali, o Dr. William Soto escreveu ali assim: não enquadra, não encaixa com suas interpretações teológicas. Como aconteceu ontem em sua primeira vinda, acontecerá em sua segunda vinda. A vinda do anjo do pacto. A igreja noiva está esperando a vinda da pedra angular. Mas as 7 eras já terminaram. E ele vem na era da pedra angular. Agora o reverendo William Branham continua dizendo aqui na página 24 da mensagem, o poderoso Deus desvelado. Continua dizendo: agora, a única forma que você poderá fazer, meus irmãos, é isso. É isso. E irmãos das diferentes partes do mundo. Tem somente uma maneira que o diretor pode fazer. Ele tem que estar no mesmo espírito que o compositor está, então conseguirá. E quando a igreja que o mundo está vigiando para ver os sinais e maravilhas, quando a igreja e o compositor e o diretor, quando todos estão no mesmo espírito do compositor, reticência. Mas quando eles falam o tempo dos milagres passou, isso já não soa bem. Mas quando consiga a mesma melodia e o mesmo espírito, então como você vai conseguir? Enquanto o espírito não descer no compositor, o espírito do compositor descer, em cima ele escreveu a Sinfonia de Deus. Do lado direito escreveu: o espírito do compositor tem que descer. Amém? Quando você diz, o tempo dos milagres nunca terminou. Então, a Sinfônica diz, amém. Quando chegamos a esse ponto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, a Sinfonia exclama, amém. Vós sereis revestidos de poder quando esse Espírito Santo vier sobre vós. A sinfonia exclama amém. E aí está, não tem que estar adivinhando a respeito. Toda a sinfonia está em completa harmonia com a palavra. É isso. É algo magnífico. Tanto o compositor como o diretor tem que estar no mesmo espírito e o músico também. Tem que estar nesse mesmo espírito para fazer bem a parte que lhes corresponde. Então o mundo se pergunta, o que é que está acontecendo? O comunismo do qual eles falam tanto já está me fazendo adoecer. Tudo isso de separação e segregação. Oh, misericórdia, tanta insensatez. Quando a vinda do Senhor está próxima, algo está fora de lugar. Eu temo que os diretores tenham se desviado do espírito do compositor. Aí ele escreveu o espírito do compositor, do lado direito. Quando obtemos esse espírito do compositor, então o poder original de Deus, a Bíblia fala que os homens foram guiados pelo Espírito Santo para escrever essa Bíblia. Você verá como os pedaços de papéis da lavanderia chinesa vão coincidir como a Bíblia de Deus. E o crente vai coincidir, ou seja, vão se unir, porque ambos estão no mesmo espírito, são a mesma coisa. Aí ele escreveu a lavanderia chinesa e os pedaços de papéis. Então, eles se coincidem em tudo, se unem em tudo. E o que necessitamos hoje são mais diretores. Isso é correto. Isso é correto. Novamente a palavra, retornar a ela e crê-la de tal forma como ela disse. Então você verá Deus, Ele mesmo. Essa é a revelação ou descoberta. Ali ele escreveu Elias e Moisés. E o drama se torna real. Hoje eles falam, bom, Ele é um Deus histórico. Sabemos que Ele cruzou o Mar Vermelho, Ele fez tudo isso. Ele esteve na fornalha de fogo com os jovens hebreus. O que bem poderá fazer um Deus histórico se não for o mesmo hoje? Do lado direito escreveu, a revelação, a descoberta, o drama é real. A revelação, a descoberta, o drama é real. O homem sempre está glorificando a Deus pelo que fez no passado.
pensando no que ele fará, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim é o homem, sempre foi assim, irmãos. Oh Deus, vamos voltar e fazer com que a sinfonia toque bem, de forma que o mundo possa ver. Jesus disse, se eu for levado da terra, levarei comigo todos os homens. E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que os diretores entrem no espírito correto com os músicos e o compositor, e tudo estará em seu lugar. Então não haverá adivinhações nem dúvidas. Estamos identificados com ele. Então não vai ter conjectura de nada. Vejam, assim aconteceu no dia de Pentecoste. Todos estávamos unânimes e juntos no aposento alto. E hoje estamos no aposento alto, na era da pedra angular. O Dr. William Soto, nessa mensagem que estamos lendo, a Sinfonia de Deus. Portanto, a palavra de Deus, como um cântico novo para cada era, é interpretado pela Sinfonia de Deus, sua igreja. Assim como Deus, por meio de Moisés, interpretou o cântico correspondente, a obra correspondente àquele tempo, por cada mensageiro da era da igreja hebraica sob a lei também, e por meio de Jesus Cristo interpretou todo o programa divino. Tudo que estava escrito na partitura para o seu tempo, o tempo dele, ele cumpriu. E isso é interpretar, materializar, trazer a vida. O que estava escrito ali na palavra prometida para o tempo da vinda do Messias. E na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. O reverendo William Branham disse na página 7. Fala o próprio Messias de pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia tocante a si mesmo, referente a si mesmo, e depois dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. Do lado direito escreveu Messias. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso. Mas assim aconteceu. E assim aconteceu muitas vezes. Como pôde acontecer? Desde já, foi como sempre. Por causa de crer na interpretação humana da palavra, esse foi a causa. Aí ele escreveu, por crer a interpretação humana, não puderam captar. Por crer a interpretação humana, não puderam captar. Os crentes naquele dia, os assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. E então, Jesus, não pertencendo a nenhuma dessas sociedades ou ordem, então estava excomungado deles. E, portanto, não podiam identificar com o seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia ter falhado em reconhecê-lo. Reconhecer que ele era o Filho de Deus. Porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim é conhecido todo cristão. Quando a sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele ficou de pé e disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos, com claro e sobressalente. E, no entanto, aquelas pessoas entenderam mal entenderam. Por quê? Porque pegaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. Aí ele escreveu, a história se repete. E cada escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Aí ele escreveu significado, revelação múltipla. Por exemplo, a Bíblia fala assim, do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei a meu filho, referindo a Jesus. Se você fazer uma pesquisa, vai encontrar que refere também a Jacó, a mesma escritura. Jesus foi o seu filho mais velho, Jacó verdadeiramente foi o seu filho que ele chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências assim dizem, porque essa é a escritura, ou essa eram as escrituras a qual se referia. Então ali temos uma explicação dupla. Tem uma explicação ao chamado de Jacó e também ao de Jesus. Ao de Jesus. Ele escreveu Jacó e Jesus, chamado de entre os gentios.
Aí em cima de Jesus escreve Moisés. Em cima de Jesus escreveu Moisés. Agora nessa outra mensagem, intitulado Combatendo o Bom Combate, veja, aí o reverendo William Branham nos disse, foi pregado 15 de abril de 2002 em Cali, Colômbia, diz assim, agora, porquanto o sétimo anjo, mensageiro da sétima era, era um instrumento onde Deus estava refletindo tudo o que seria quando Cristo terminasse sua obra de intercessão no céu, e abra reticência, pega o título e o abre no céu, e o traga à terra e o entrega a um homem, porquanto o sétimo anjo, mensageiro da sétima era, é o instrumento onde Deus está refletindo, representando tudo isso, então ele tem que fazer da forma que será mais adiante. Ou seja, ele tem que trabalhar, ele tem que agir como da forma que o Espírito Santo ia trabalhar mais adiante. E assim foi o tempo todo. Neste mensageiro representa o que vem mais adiante. Por isso, veja, ainda que esteve abrindo os selos, realmente os selos ainda está fechado no céu, na direita do que está sentado no trono. Por isso não pode dizer, por exemplo, o mistério do sexto selo, que são Moisés e Elias, não podia falar o nome que teria. E assim por diante. Ou seja, ali ele não podia falar o nome do instrumento, onde esse ministério de Moisés e Elias, que o Espírito Santo estaria operando no fim do tempo. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, na página 32, o reverendo William Branham diz aí, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeste. Querem escritura para isso? São João 5:43, vem? Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeste. Então o Pai pôs o seu próprio nome, que é Jesus, colocou no Filho. Aí ele escreveu, todo filho vem em nome do seu Pai. E em uma ocasião ele falou que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. Agora continua dizendo, e Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a casa. Agora ele dizia, eu e o Pai somos um. Não é que se divide em três, é um só. Como o Rabino disse, vocês fazem de Deus três pessoas, mas o irmão Branham disse, não, não é assim. Deus nunca disse, Deus, Ele é a casa. Ele é onde Deus escolheu pôr o seu nome. Deus nunca colocou o seu nome em mim. Ele nunca colocou na igreja. Ele nunca colocou na Metodista, Batista, Católica, mas Ele colocou em Cristo, o Emanuel ungido. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Amém? Então, o que Ele é? Agora, se o nome está na palavra, vejam o que Ele nos disse. Na página 131 do livro Os Selos diz, agora Jesus, seu nome sobre a terra, foi Jesus, o Redentor, porque foi um Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério. Revelado nos trovões, nome novo, ele colocou. Ou seja, será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora observa. Ninguém entendia esse nome, senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue e seu nome chama-se o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos
vestido de linho finíssimo, em cavalo branco, e com a sua espada aguda para ferir as pessoas, e ele as ferirá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do 3 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. Na 256 do livro, Os Selos, aí nos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E recordem que a vinda do Senhor foi 2000 anos atrás, a primeira vinda, e depois a segunda vinda do Senhor para levar sua igreja, e vem como ladrão na noite, antes da grande tribulação. Que é a promessa que ele deu e profetizou, o reverendo William Branham, que ele daria à igreja noiva a fé do rapto em sua vinda. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é a vinda do Filho do Homem? A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, que é o sétimo selo para a igreja, para Israel é a sétima trombeta, ou os ministérios de Moisés e Elias. E depois está a vinda depois da grande tribulação. Vejam como essa escritura do Apocalipse 19 se cumpre novamente ali. Então regressaremos à terra com corpos eternos e glorificados para começar esse glorioso reino milenial. Agora aqui na página 33, do único lugar provido por Deus para adorar, aqui o reverendo William Branham continua dizendo: e o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém? Então o que ele é? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não é a tua reticência. Carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso, quem eu sou. E sobre essa rocha edificarei o meu lugar de adoração, e as portas do inferno não poderão estremecer ou não prevalecerá contra ela. Amém. Ó Igreja vivente de Deus, permaneça em um fundamento sólido, somente em Jesus Cristo. Vocês podem cantar a canção, mas se você não estiver em Cristo, a palavra, você está então sobre areia movediça. Mas sobre essa rocha, Cristo, minha palavra. E ali desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. E ali do lado esquerdo, em forma de pergunta, escreveu: quem é o Filho do Homem hoje? Agora aqui o nosso irmão William continua dizendo: agora podemos ver que tem um mistério, um grande mistério. E quando ele pega o título de propriedade, vejam, e o traz aberto à terra e o entrega a um homem. Então, nesse homem, essa palavra se encarna plenamente e receberá a restauração, a vida eterna física, que é a transformação de seu corpo. E assim também todos os filhos e filhas de Deus estão recebendo o conteúdo desse livro, onde em breve terão esse corpo eterno e glorificado. Por isso ele está nos ensinando tudo o que nós devemos conhecer e estar vendo a interpretação de sua palavra. A interpretação, ou seja, o cumprimento do que disse que seria nesse tempo final, onde a igreja noiva receberia essa fé de transladação. Vem e me ensina. Vem e ensina-me o que tu queres que eu seja, Senhor. Vem e me mostra. Vem, Senhor, venha e me fala. Vem e toca essa melodia em mim. Ou seja, vem e me mostra
como devo atuar, o meu caminhar. Ven y enséñame Vem e lo que ensina-me tú, Señor, o que tu, Senhor, quieres que yo haga. queres que eu faça. Voluntad. Ou seja, a Fazer tua tua vontade, perfeita fazer a vontade. tua perfeita Nos vontade. ponemos en pie Vamos ficar em pé y entonamos esa alabanza. e vamos cantar esse louvor. Ven y enséñame. Vem e ensina-me. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Senhor, venha e mostra-me o que tu queres que eu seja. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame Enséñame, Señor, cómo quieres que yo sea. solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate en mí, vacíate en mí. Sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí. Sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. Miren este mensaje, Develando a Dios, que estuvimos Vejam nessa mensagem, Desvelando a Deus, que estivemos lendo. Aquí nos dice, Aqui o irmão tú Branham nos puedes diz: golpear la palabra desde aquí, Señor, você pode golpear a palavra desde aqui, Senhor, como o velho y violinista hacer lo fez, mismo, Señor, e fazer o mesmo, Senhor, que la hagas tocar la melodía correcta, que faça tocar el a melodia arco en la correta, mano del maestro, o arco na mão do mestre. Aí ele y escreveu lo veremos Moisés. de pie a plena E vista. o veremos de pé à plena ¿Cómo vista. pensaría aquella gente cuando en Como aquel pensaria día aquelas pessoas no quando darían naquele nada dia por el viejo violín? não davam nada pelo velho Ellos violino? no lo querían, Eles não queriam, no lo não o tendrían queria en sus hogares, e não queria em seus lares. pero una vez Mas uma tomado vez, por el que podía manejarlo, pegado por aquele que podia entonces manejá-lo, vendieron todo lo que então tenían venderam tudo o que para tinha obtenerlo. para obtê-lo. Ellos estaban peleando y argumentando Eles por el estavam violín. brigando e argumentando pelo Entonces era violino. já muito Então tarde. já era muito tarde. Y escribe el violín, el Aí ele maestro, escreveu o y violino, la o melodía correcta. mestre e a melodia correta. Así será algún día
Assim será algum dia quando a trombeta do Senhor. E aí escreveu a grande trombeta e Moisés e Elias. Quando a grande trombeta do Senhor for tocada, e o tempo não será mais. E o tempo não seria mais. E aqueles dos quais riram e zombaram, e que permaneceram ali frente ao véu aberto e vendo a palavra de Deus manifestada, outros gritarão por ele. Mas como tu disseste, então será muito tarde. Porque em realidade, quando chegar o momento que escutarem a melodia deste violino, então vão dizer, mas o que eu fiz? Se era esse? A Sagrada Escritura diz no livro Os Selos, diz que eles tinham estado em culto como esse. Eles tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Tinham ouvido tudo que esses profetas tinham predito. Vejam, eles tinham corrido daqui para lá buscando misericórdia, mas chegaram no lugar errado. Porque no céu já não tinha intercessão. Esse propiciatório já não estava para ser usado a favor de todo aquele que se aproximasse, senão que esse propiciatório já tinha se convertido em um tribunal de juízo, um trono de juízo. Agora, tinha um trono, tinha um violino que estava sendo tocado na terra. E eles tinham escutado, mas tinham desprezado, não queria essa melodia em seus lábios. Não quero esses livros verdes na minha casa, eu não quero isso. Eu não quero isso que estão falando aí na grande carpa catedral. Agora veja ali, ele disse. Então estavam ali. Página 370. Ali se encontrava. Não tinha nem onde se esconder. Porque podem esconder atrás de coisas. Eles podem esconder atrás de coisas, mas não poderão se esconder da ira de Deus. Não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz que dizia para as montanhas e as rochas, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele, porque então aí podiam ver que vinha. Aí estava a misericórdia de Deus pela última vez, e nos esconde do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Por isso, quando ele disse, quando esse Espírito Santo que temos, que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a segunda vinda do Senhor. Esse violino sendo tocado, tocando misericórdia para o povo. Mas vejam, nesse tempo, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas já não era mais tempo. E por que não tentam agora? Hoje, esse é o tempo de buscar misericórdia. E diz, eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. E vejam, eles clamaram, vê? São pessoas crentes. Eles clamaram para as montanhas e as rochas, oraram. Mas as orações foram feitas muito tarde. Diz que não tinha sangue no propiciatório. Por isso que ele escreveu para nós ali na página 369, embaixo, ele escreveu: Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E aqui ele está nos dizendo que outros gritarão por ele. Mas como tu disseste, então será tarde demais. Eles entraram à ceia das bodas, e essas foram deixadas fora, onde será o choro e ranger de dentes. Ajuda toda pessoa a crer nessa manhã, Pai.
sino que todos procedan a arrepentimiento. Porque Ele não quer que ninguém se perca e que proceda ao arrependimento, penetre, atravesse todo o véu de egoísmo, de incredulidade. E também podemos acrescentar de orgulho, de arrogância, de prepotência. E vean al poderoso conquistador sem velo ante los E creyentes. veja o poderoso conquistador sem véu diante dos crentes, porque eu sempre estarei convosco até o fim do mundo. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vocês sim me verão. Se mostra a nós, Senhor, como tem estado fazendo. Tens permanecido nessa forma até que nós sejamos visíveis diante de Ti. Quando ele, em Morfe, foi mudado, e Tu venhas ser novamente filho de homem e filho de Davi. E ali ele escreveu filho do homem e filho de Davi. Agora recordem como nós nos aproximando a Ele, de que maneira podemos aproximar dEle e sejamos aceitos, em qual nome, em qual título? Como filho de Davi, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem e ensina-me o que Tu queres que eu faça. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate de mí, vacíate de mí. Esta alma es tu alma, he venido de ti, vacíate de mí, vacíate de mí, sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones, vacíate en mí, vacía de tu espíritu en mí, sin limitaciones, manifiéstate en mí, manifiesta tu poder en mí, sin limitaciones, vacíate de mí, vacía de tu espíritu en mí, manifiéstate en mí. Ven y enséñame cómo quieres que yo sea. Solo dime qué y obedeceré. Caminando con José yo voy.
caminhando com José, saliendo de la Argentina, eu vou. Dios me lo dio. Caminhando com José, eu vou. Deus me deu esse cântico quando eu estava saindo da Argentina. Ahí nos está mostrando E aí está nos mostrando que nosotros somos vencedores, que nós somos que vencedores, vamos a llegar a la meta que vamos chegar à meta. y de la mano del Espíritu Santo E de mãos dadas com o Espírito Santo, nesse tempo final, vamos a obtener la victoria. vamos obter a vitória. Caminando de la mano, caminando con José yo voy. Caminhando com José, eu vou para minha adoção. Podemos cantá-lo. Quiero cumplir con tus propósitos, tus motivos conocer y así poder llegar, objetivos a alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo esto es coherencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, mi rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré. Sí, Señor. Pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy hacia mi adopción. El mensaje de Revelación capítulo 5, mire, nos dice, Na mensagem Revelação capítulo 5, veja, nos diz: estos pro y contra. agora temos que ter esses Esa prós es e la contra. manera que va. Essa é a forma que vai. Tiene que tener buenos días Você tem que ter dias para bons hacerlo gozar, para se alegrar, o días malos para hacer ou dias gozar los maus buenos. para fazer os Usted bons tiene que alegrar. tener un poco de enfermedad Você tem que ter um pouco de enfermidade de salud. para fazer você se alegrar com a Y saúde. usted tiene que tener sus valles E você tem que ter para hacerle os seus gozar el tope de la vales
para fazer o topo da montanha alegrar. Em topo ele desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi, escreveu topo. Então assim, um dia desses, tudo será o topo da montanha. Tudo será saúde. Tudo será Deus. Tudo será alegria. Terá regozijo sem fim. Mas até esse tempo, veja, temos que ter esses prós e contra. Podemos vamos aumentar um tom na nota, na melodia. Caminhando com José. Eu vou. E miren, ele diz, lo que estuvimos leyendo en esta mañana. Veja, ele disse o que estivemos lendo nessa manhã. Uma partezinha que eu não li para vocês. Que o irmão William disse que Deus permita a igreja do Senhor Jesus Cristo ver o que o precursor da segunda vinda de Cristo viu. Que Deus lhe permita ver o precursado no último dia. Que permita a igreja ver quem? O precursado. Que ele permita vocês verem o que ele prometeu e disse em sua palavra. Permita vocês verem o precursado no último dia. E assim estarão vendo como Deus estará cumprindo tudo o que ele prometeu. E assim todos estaremos sendo preparados para a nossa transformação. Que Deus lhes permita ver o cumprimento do que foi profetizado, do que o irmão Branham viu. Vocês sabem uma coisa? Que ele viu a nós. Ele viu vocês. Ele viu a mim. E agora, se ele disse que Deus permita a igreja ver o que o precursor viu, vocês estão vendo ao vivo e a cor, não em visão, mas em realidade. De tal forma que nos saudamos, nos tocamos, nos abençoamos uns aos outros e falamos, Deus te abençoe, nesses corpos humanos que ainda temos. Isso é uma grande bênção que Deus nos permitiu viver para ver com nossos próprios olhos. Por isso, Senhor, a minha vida é para te louvar. Que a minha vida não seja para brigar contigo, para te combater, para não estar reclamando o tempo todo e estar lamentando. Nós não somos os queixosos, os que ficamos lamentando o tempo todo. Senhor, que a minha vida seja que quando eu abrir a minha boca, seja para te louvar, te glorificar, te abençoar e te agradecer por estar vivo hoje aqui, no lugar onde o irmão Branham quis descer. E quis estar aqui glorificando como você e eu estamos glorificando. Isso é ser agradecido a Deus. Saber que estamos vivos. E em uma das atividades que o reverendo William Branham viu, ele esteve em uma e nós estamos em muitas. Vamos desfrutar todas as atividades e não somente nesse lugar. Em todos os lugares, onde estiverem no ensinamento sobre Carpa, desfrutam, vivam esse dia, esse momento, esse companheirismo uns com os outros. Isso não voltará, irmãos. Isso não voltará. Desfrute seu irmão. Aproveita quando sair e diga, Deus te abençoe. Porque no outro dia você poderá não vê-lo. E se Deus o levar? Olha, passou do meu lado e eu virei a cara para ele. É porque eu verei na semana, mas isso não é assim. Aproveite esse escolhido que levanta a mão e sauda você, porque poderá que seja a última despedida dele. Vamos nos aproveitar uns aos outros. E que esse lugar e em todos os lugares que os filhos de Deus estiverem reunidos, que sempre seja um lugar de adoração e louvor e de agradecimento a Deus
pelo que Ele fez por cada um de nós e porque nos permitiu viver, estar vivos. Isso é o mais glorioso. Por isso, Senhor, a minha vida eu sempre a dedico a Ti em adoração, em louvor, e que a minha vida toda seja para isso, Senhor. Me dê uma igreja. Qual igreja? É essa igreja, a igreja do último dia. Aqui está na pedra angular e dispensação do reino. Caminhando com José, eu vou à minha transformação. Cumplir con tus propósitos, tus motivos conocer y así poder llegar, objetivos a alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Aseguro E lhes garanto que em um amanhecer destes, eles regressarão, ressuscitarão e nós seremos transformados. Isso é assim diz o Senhor. Isso é palavra falada, promessa dada por Deus que neste tempo final será cumprida. Profeta de Deus, intérprete da palavra de Deus. Assim vamos deixar conosco ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.